Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar trabalhando com geometria analítica. Mais especificamente, vamos aprofundar e juntar conhecimentos para calcular a distância entre ponto e reta. Então, aquilo que eu falei, né, gente? Sempre lembrar dos conceitos. Os conceitos vão fazer com que a gente resolva os problemas simples e os problemas mais complexos. Se eu sei, eu não me preocupo muito com a fórmula, e sim com o conceito. Isso vai facilitar a resolução de qualquer tipo de problema, do vestibular, da sala de aula, do Enem, qualquer um você vai conseguir matar, desde que você conheça muito bem os conceitos. Então vamos lá. Nosso objetivo de hoje é determinar a distância de um ponto a uma reta dentro do plano cartesiano. Tranquilo? Você já sabe determinar a distância de um ponto a uma reta no plano cartesiano? O engraçadinho da sala falou lá, é só usar régua. Também pode ser disso. Porque daí a gente está resolvendo geometricamente, mas a geometria analítica, eu já falei, é o quê? A junção da geometria com a álgebra. Aí a gente quer usar exatamente isso para a gente poder utilizar. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Para a gente calcular essa distância, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar conhecer a equação geral da reta. Como é que é a equação geral? Quando ela está igualada a zero. E conhecer qual é o ponto que eu quero fazer a distância. Só que esse ponto não é em qualquer distância que eu vou fazer. Por exemplo, tem o ponto aqui no espaço e a reta passando aqui. Não é em qualquer distância que eu quero. Eu quero exatamente a menor distância entre o ponto e a reta. Para isso, ela vai ter uma reta imaginária passando por esse ponto e ela vai formar com a reta 90 graus. Daí eu uso essa formulazinha aqui. Ela é muito simples de ser utilizada. Nós vamos pegar a equação da reta aqui, então o valor de A daqui, o x vai ser exatamente o x do ponto que eu quero, o b, o y do ponto que eu quero, mais o c da equação da reta. O a e o b ao quadrado tirado a raiz quadrada, e isso daqui em módulo. Por que é em módulo, professor? Porque a distância é sempre positiva, não existe distância negativa, por isso a gente utiliza o módulo. Tranquilo? Já entendemos como é que nós vamos usar a fórmula. Então agora vamos praticar esse conceito. Já falamos lá da equação geral, que a equação geral é exatamente aquela igual a zero, e o ponto. Agora vamos fazer a prática, ó. Dado as retas que têm a equação y igual a 4x mais 2 e a segunda 2x mais 1 meio de y mais 3 igual a zero. Responda, essas duas retas são paralelas? O que tem que acontecer para as duas retas serem paralelas? Os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é achar o coeficiente angular. Vejam que essa primeira reta, ela já está na forma reduzida. Então, o coeficiente angular é só olhar o valor aqui. Nessa segunda, ela está na forma geral. O que eu vou fazer? Deixar ela na forma reduzida e olhar o valor dela e daí comparar se ela é ou não é paralela. Agora vem a questão que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Qual a distância entre essas duas retas? Ô, professor, a gente acabou de falar que é ponto até a reta. Como é que agora vamos fazer a distância entre duas retas? Muito simples. Eu pego um ponto de uma reta e comparo a distância com a outra. Então, como é que eu posso fazer? Eu dou genericamente um ponto de x, por exemplo, de uma das retas e acho y. Eu já tenho um ponto em relação a essa reta e aplico a formulazinha. Dei muita dica, deixei muito fácil para vocês resolverem esse exercício. Vou dar um tempinho e já voltamos conferir como vocês acertando 100% esse exercício. Até daqui a pouquinho.
Então, galera, resolveram? Tem muita dica. Vocês viram que todas as dicas que eu dei foi em relação ao quê? Aos conceitos a gente já trabalhado. Se a gente lembra esses conceitos, facilita muito. Vamos aproveitar e fazer uma revisãozinha aqui. Então, para duas retas serem paralelas, o que tem que acontecer? Os dois coeficientes angulares têm que ser iguais. Se as retas são concorrentes, ou seja, tem um ponto em comum, os coeficientes angulares são diferentes, né? Se elas são perpendiculares, significa que o produto dos coeficientes angulares vai dar -1, ou seja, o coeficiente angular de uma é o menos o inverso do coeficiente angular da outra. Tranquilo? Então agora vamos verificar aqui a primeira condição, se as retas são paralelas entre si. Então a primeira reta aqui já está na forma reduzida, então o valor do coeficiente angular aqui é 4. Esse daqui seria o nosso coeficiente linear da nossa reta, mas o que não interessa é o coeficiente angular. Na segunda reta, ela está na forma geral. Geral significa que ela está igual a 0. Então o que eu tenho que fazer? Isolar o valor de y. Isolei aqui o valor de y, o 2x passou para o segundo membro com sinal trocado, o 3 passou para o segundo membro com sinal trocado. Este meio aqui eu vou passar dividindo, só que meio complicado passar um número fracionário lá. Então o que é mais fácil? Tirar tudo o mínimo múltiplo comum. Tirando o mínimo múltiplo comum, deu 4x menos 6. Com isso, já temos aqui o coeficiente angular da segunda reta, que o coeficiente angular aqui é 4. Portanto, os dois coeficientes angulares da reta R e da reta S são iguais, portanto, podemos afirmar que as duas retas são paralelas entre si. Tranquilo, não é verdade? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão, qual é a distância entre as duas retas? Para isso eu já dei a dica. Uma delas eu descubro um ponto que pertence a essa reta e depois eu vou fazer a distância entre as duas. Então, usando a primeira equação, admitimos que o valor de x, um primeiro ponto que a gente tenha, o valor de x igual a 0 e vamos achar o valor de y. Então, 4 vezes 0 mais 2, portanto, o y vale 2. O ponto, então, que a gente vai considerar vai ser 0 para o x e 2 para o y. E agora nós vamos fazer este ponto em relação à outra reta. Por que eu usei a primeira e não a segunda, gente? Porque a segunda já está na forma geral, então não preciso alterar nada. A gente, às vezes, tem que ver o menor caminho para a gente chegar à resolução. Se eu fizesse o contrário, também daria para fazer, mas eu daria um pouquinho mais de trabalho. Então, eu tenho aqui o ponto e tenho a equação da reta que já está na forma geral. Agora, é só aplicar na fórmula da distância do ponto até a reta. Temos a equação da reta e o ponto. Substituindo aqui na nossa equação da reta, ficamos menos 2 vezes o x, que o x aqui é 0. 1 meio vezes o y, que a gente determinou que é 2, mais 3. O valor de x ao quadrado, de a ao quadrado e o valor de b ao quadrado. Fazendo as operações aqui no numerador, menos 2 vezes 0, 0. 1 meio vezes 2, 1, mais 3. 0 mais 1 mais 3, 4. Já resolvemos o numerador. O denominador aqui, menos 2 ao quadrado, 4. 1 meio ao quadrado, 1 quarto. O que a gente faz aqui? Tiramos o mínimo múltiplo comum. Então, deu 16 mais 1, raiz de 17. Raiz de 4 dá 2. Ficou 4 dividido por raiz de 17 sobre 2. Fazendo agora aqui as continhas, 4 vezes, fazemos o denominador o inverso aqui, 4 vezes 2, raiz de 17. 4 vezes 2, dividido por raiz de 17. Como está denominador raiz de 17, o que a gente faz? Racionalizamos. Multiplicamos em cima e embaixo, o numerador e o denominador, por raiz de 17. Ficamos 8 raiz de 17, raiz de 17 vezes raiz de 17, vai dar 17. Então, ficamos 8 raiz de 17 sobre 17. Como raiz de 17 aproximadamente 4,1, fizemos a substituição, a distância entre o ponto considerado e a reta foi 1,9, ou seja, podemos afirmar que a distância entre as duas retas, que são paralelas, né, é 1,9
unidade de comprimento. Daí alguém vai dizer, professor, mas e se eu tivesse deixado indicado, tem problema? Não, depende, obviamente, na hora que você está resolvendo. Você tem alternativa, e ele disse que era para considerar a raiz ali a um valor, daí você tem que substituir. Isso vai depender do problema que você tiver à sua frente, e você vai tomar a melhor decisão para ver qual a resposta que vai se adequar à resolução que você fez. Vamos agora para a segunda prática do vídeo. Dado o ponto P, que tem as coordenadas 3 e 2, determine a distância desse ponto P até a reta R nos seguintes casos. Na letra A equação da reta é y igual a 2x menos 4. Na letra B, nós temos que a equação da reta é x igual a menos 1. Você tem o ponto e tem as duas equações da reta. Vamos calcular a distância primeiro para a letra A, depois para a letra B. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir o resultado, pessoal. Adivinha o que eu vou fazer, gente? O que eu faço em todo vídeo, até naquela tecla. Para resolver o exercício, é importante leitura, importante saber os conceitos. E depois a gente decidir qual fórmula que eu vou usar. Muita gente acha que a primeira coisa que tem que procurar qual a fórmula que eu vou usar. Isso é a última coisa que você vai fazer. Primeiro é ler, interpretar, ver os dados que você tem, ver quais são os teus objetivos, ou seja, o que você quer descobrir, ver o conceito de cada um, se você está entendendo cada um dos conceitos, se te falta algum conceito você precisa revisar, e depois você vai ver a fórmula e a estratégia que você vai resolver. Que a maioria dos problemas não tem uma forma apenas para resolver, tem várias formas. A que você vai ter mais trabalho para fazer, outras você vai ter um trabalho menor. Qual você vai escolher é aquela que você se adequa melhor, que você tem mais segurança no traçado que você vai decifrar. Porém, para você poder fazer isso, tem que saber os conceitos. Se você não souber os conceitos, você não vai conseguir resolver. Nesse exercício que nós propomos para vocês, está muito tranquilo, mas tem alguns conceitinhos que às vezes alguns se atrapalham, que não conseguem visualizar, porque não entenderam o conceito fundamental básico em direito. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o ponto P e tenho aqui a nossa equação na forma reduzida. Para nós calcularmos a distância de um ponto até a reta, nós temos que deixar ela o quê? Na forma geral. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar tudo para o primeiro membro, né? Ficamos com 2x menos y menos 4 igual a 0.
Então, professor, mas o 2x não passou legal? Sim, passou. Só que a gente não está acostumado, não tem nenhum problema se eu deixasse menos 2x. Mas a gente tem um costume, né, já há muito tempo, de não deixar primeiro o valor aqui negativo. Então, multiplicamos tudo por menos 1. Ficamos com 2x positivo menos y menos 4 igual a 0 em relação a esse ponto. Aplicamos aqui na fórmula, então 2 vezes o x, que é 3, menos 1 vezes o y, que é 2, menos 4. 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes 2, menos 2, menos 4. Resolvi em cima. No denominador eu vou pegar o a e o b. O a e o b é 2 e 1. 2 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. 1 mais 4, 5. 4 mais 5, raiz de 5. Aqui, ó, 6 menos 2, 4 menos 4, 0. 0 dividido por raiz de 5 é 0. O que isso significa, professor? Significa que este ponto pertence à reta. Ela está exatamente sobre a nossa reta. Então, como a distância é nula, significa que o ponto pertence à reta de equação y igual a 2x menos 4. Tranquilo, gente? Agora vamos para a letra B. A equação da reta está valendo o quê? X igual a menos 1 e o ponto é o mesmo anterior. Para a gente poder resolver usando a fórmula, o que eu tenho que deixar? Na forma geral. Como é que é a forma geral? É quando a gente iguala a 0. Então passamos tudo para o primeiro membro, ficamos x mais 1 igual a 0. Substituímos aqui em cima, ficou uma vez, que aqui na frente é 1, né? Uma vez o x, que é o 3, não temos o y, então, portanto, o y vale 0, vezes o y do ponto, que é 2, mais o 1 da fórmula. O a é 1 ao quadrado, o b é 0 ao quadrado. Então, 1 vezes 3, 3, 0 vezes 2, 0, mais 1. 1 ao quadrado, 1, mais 0 ao quadrado, que é 0, portanto, 0 mais 1, raiz de 1, que é 1 mesmo. E em cima, 3 mais 1, 4, dividido por 1, que vai dar 4. Portanto, a distância desse ponto até essa equação vale 4 unidades. Tranquilo? Vamos para o terceiro exercício de hoje. Se a distância do ponto P, que agora é 0, e um valor desconhecido que está sendo chamado de P, a reta R de equação 4x mais 3y menos 2 é igual a 0, essa distância é igual a 2 unidades. Determinar qual é a coordenada P, ou seja, qual é este valor de P. Então, nós conhecemos a distância, conhecemos a equação da reta, conhecemos a abscissa e estamos querendo saber a ordenada. Mesma forma, vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, vamos lá então. A aplicação da fórmula. A fórmula é a mesma, só que agora a gente já tem a distância. A distância é 2, 4 vezes a coordenada que é 0, a abscissa que é 0, 3 vezes a segunda que nós conhecemos, que é a nossa incógnita, que é P, menos 2. O 4 ao quadrado e o 3 ao quadrado. Vamos operar aqui, fazemos todas as operações com isso daqui. 2 é igual a módulo de 3P menos 2, raiz de 25. Como é que a gente resolve a equação modular? A gente aprendeu lá no primeira série. Então, nós podemos ter duas condições. Quando 2 é positivo e quando 2 é negativo. Porque a gente está usando em módulo, então tanto o resultado pode ser positivo quanto negativo o valor de dentro. Então, a gente usa um positivo e outro negativo. Daí a gente faz a continha normal. 5 vezes 2, 10, isolando o P, deu 4. Aqui, 5 vezes menos 2 dá menos 10, isolamos o P, deu menos 8 terços. Ou seja, nesse caso, o ponto P pode ser 2. Pode ser o 0 e 4 ou o ponto 0 e menos 8 terços. Tranquilo, não é verdade? Se a gente entende o conceito, é bem tranquilo. Nesse caso aqui, o conceito que vocês estavam precisando era da equação modular, que vocês aprenderam lá na primeira série. Aqui está mostrando os dois casos, o P1 e o P2, que teriam exatamente a mesma distância, que são os dois casos. O que a gente viu hoje? Outras aplicações da distância entre um ponto e uma reta. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.